Amadas irmãs, amados irmãos, bom dia. 10 de agosto de 2022, quarta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Hoje celebramos a memória de São Lourenço, diácono e mártir. São Lourenço entregou-se a si mesmo ao serviço da Igreja. Foi digno de sofrer o martírio e de subir com alegria para junto do Senhor Jesus. Lourenço nasceu na Itália no século III e lá faleceu em 258. Dizia que os pobres eram os verdadeiros tesouros da Igreja. Entre eles, distribuiu os bens da comunidade antes de ser arrastado para o cruel martírio sobre a grelha incandescente. Seu nome é lembrado na primeira oração eucarística, o cânon romano. Busquemos nesse, que é o padroeiro dos diáconos, as forças necessárias para enfrentar as adversidades do cotidiano. Nesse espírito de serviço e de doação, iniciamos a nossa reflexão em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas, se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, o meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, nesse dia em que nós celebramos a memória de São Lourenço, este que se dedicou com todo o amor ao serviço da Igreja e aos mais necessitados, a palavra de Deus nos traz uma reflexão a respeito da nossa condição de vida como cristão, de vida em Cristo. Jesus traz este exemplo do grão de trigo que é lançado na terra. O grão nasceu para produzir frutos, mas o grão em si não é o fruto e não produz o fruto. Para produzir o fruto, ele tem que deixar de ser semente e se tornar uma nova planta. Quando Jesus fala aqui da morte do grão que é lançado na terra, esta morte não significa o fim da sua existência, mas uma transformação para uma nova existência. Uma nova existência que vai ter como consequência a capacidade e a possibilidade de produzir novos frutos. Este exemplo é trazido para a nossa vida. Quando nós somos batizados, é o momento em que somos lançados como semente na terra fértil. Esta terra fértil é o próprio Cristo. Pelo batismo, nós aderimos a Cristo, somos enxertados em Cristo. Então nós devemos morrer, assim como o grão do trigo, assim como a semente. Não morrer no sentido de deixarmos de existir, mas de uma transformação verdadeira que acontece dentro de nós. Morrer para a vida de pecado, aquela na qual nós já nascemos pela condição do pecado original. Mas a partir do batismo, enxertados em Cristo, esta semente, que era o homem velho, morre e surge a nova planta, o homem novo, aquele que está apto a produzir frutos. Assim como as sementes, nós também fomos criados
com a finalidade de produzir bons frutos. É interessante a gente ver lá em Gênesis, no finalzinho do capítulo 1, depois que Deus criou tudo, que Deus criou o homem e a mulher, lá no versículo 31 diz: Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Ou seja, nós fomos criados para sermos muito bons. Nós somos frutos do amor de Deus. Portanto, nós devemos produzir frutos do amor de Deus. Devemos permitir que esse amor de Deus entre em nós, habite o nosso coração e daqui transborde em favor dos outros. Devemos nos colocar a serviço. Deus não precisa de nós para nada, porque Ele é absoluto, Ele é Deus e não precisa de ninguém. Mas Ele se faz necessitar de nós na pessoa do irmão para que nós possamos produzir aquele fruto que é esperado de nós, para que nós possamos deixar de ser semente, morramos para a nossa condição de pura semente e nos tornemos planta nova, vida nova, homens novos, aptos a produzir bons frutos. Os frutos que uma planta produz está relacionado à qualidade da própria planta, mas também e principalmente à qualidade do terreno onde ela foi plantada. Pelo batismo, fomos plantados no terreno da perfeição. Fomos enxertados em Cristo. Com isso quer dizer que nós devemos todos os dias morrer para o pecado e ressurgir como homens novos, refeitos em Cristo, renovados, prontos para produzir bons frutos. Que São Lourenço nos ajude a nos colocarmos verdadeiramente a serviço da igreja e dos irmãos, servindo a Deus através daqueles que estão à nossa volta e que necessitam da nossa atenção. Que nós saibamos reconhecer no outro a presença de Jesus. Que nós aprendamos a adorar a Deus na pessoa do irmão, porque cada um de nós é templo do Espírito Santo. Cada um de nós é um pedacinho de Deus na terra. E nós devemos agir com o amor de Deus e reconhecer no outro esta qualidade de ser templo de Deus, onde nós devemos adorá-lo com as nossas boas ações em favor daqueles que necessitam de nós, assim como São Lourenço fazia lá no seu tempo. Que Deus nos dê esta condição, nos renove sempre, nos tornando aptos a produzirmos bons frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.